Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Saudações a todos e a todas. Esta é mais uma presença do nosso e vosso programa Ocovita Literatura. Nós sabemos que é uma produção da responsabilidade da Academia de Autores da Willa. Estamos sempre 2 vezes por semana no seu receptor, a fim de que juntos possamos caminhar, porque tu és a pessoa mais importante, pois que se não estiveres presente, nós não fazemos nada de que seja atraente. Então tu és o nosso combustível e por isso esteja conosco. Mais uma vez estamos com o Ocovita Literatura. Deixe-me fazer a apresentação de como vamos e com quem vamos caminhar hoje. Temos a prestimosa presença da Gisela Borges, que é já uma pedra de toque, sem a qual não se pode falar de mídia na cidade de Lubango ou na região sul do país, e por isso mesmo é de ovacionar esta grande presença aqui nesse nosso Ocovita Literatura. E muitas saudações, cordiais saudações, Gisela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Chia KMK, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui hoje a falar um pouco daquilo que é a Gisela de Andrade Borges. Um pouco, nós vamos falar muito do que é a Gisela, porque a Gisela é apenas um balão visto de fora, mas lá por dentro tem uma série de condimentos que nós precisamos de descobrir e apresentar aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, a fim de que essa riqueza toda possa ser um pouco alturgida
todos aqueles que são da nova geração, a fim de que tenham conhecimento das beldades que nós temos aqui em termos de radiofonia, em termos de televisão, em termos de conversas a respeito das coisas importantes e verdadeiras da nossa urbe. Mas também temos aqui o nosso convidado residente, o já conhecido Sr. Valdemar. As nossas saudações, seja bem-vindo. Muito obrigado. É com muita honra que eu faço parte deste programa e com a nossa convidada super especial, Gisela Borges. É um prazer enorme. Exato, é mesmo um prazer e estamos hoje de parabéns e vamos fazer com que esta nossa grandiosidade neste dia se eleve por todos os dias que nós temos ainda pela frente, pois não é fácil. Não é fácil nós estarmos aqui a conversar com um gigante da mídia na urbe, e por isso mesmo queremos aproveitar esta oportunidade para sabermos um pouco mais do muito que nós teremos ainda de explorar da Gisela Borges. Gisela, vamos começar pelo teu nome. Nós temos aqui nesta área um figurativo que diz que todo nome tem uma história. Todo nome tem uma história. Quando se diz que alguém se chama, por exemplo, Caculuvar, tem uma história a respeito desse nome, por que ele foi atribuído, quem atribuiu, com que objetivos, com que propósito. Quer dizer, para a gente descobrir o ethos cultural que roda à volta deste nome e das preocupações que houve pela família para colocar esse nome. Pode dizer alguma coisa sobre o seu nome, Gisela Borges? Pois é, vamos tentar então cozinhar um pouco das histórias com H da Gisela e também das histórias com E da Gisela Borges. Portanto, à volta de Gisela Fernanda Carmelino de Andrade Borges, penso que não tem muita história para ser contada, porque na verdade os meus pais nunca me disseram: olha, o teu nome Gisela foi porque, e na altura acontecia muito, colocar nomes aos filhos por conta de um tio, de um avô, né? O meu nome foi mesmo escolhido Gisela pela minha mãe, Fernanda pelo meu pai. Carmelino é a família da minha mãe, que é uma família enormíssima, que nós praticamente não nos conhecemos a todos. De Andrade, e eu aqui reforço o de, porque o meu pai gostava muito do de, porque ele dizia que Andrades há muitos, mas de Andrade há poucos. E um dos poucos era ele. Portanto, de Andrade o meu pai e o Borges do meu marido. Bom, Gisela, estou a ver aqui fazendo aqui uma matemática a respeito do teu nome, da origem, e vejo que, bom, a sua mãe preferiu o nome de Gisela, mas afinal de contas ela faz parte de uma família grande que é oriunda do Ambo, parece-me? Do Ambo, sim. Família Carmelino. Pois eu conheci uma senhora chamada Fernanda Carmelino. Okay. Fernanda Carmelino viveu aqui no Lubango muito tempo e coisas assim, eu conheci. E o seu pai fez jus de colocar o de Andrade no seu nome. Sim. Quer dizer, o seu pai puxou por ele, mas a sua mãe não puxou por ela, pois não pôs o nome da família dela, Carmelino, porque preferiu o nome de Gisela. Gisela. Sim. Não sei por que motivo, mas em conversa, numa sentada qualquer, ela dizia que toda a família dela, e antigamente era assim, levavam Maria. E ela entendeu que os filhos dela não iriam chamar-se Maria. Então, aleatoriamente, provavelmente escolheu o nome de Gisela. O meu pai provavelmente escolheu Fernanda, não sei o motivo, mas também tenho conhecimento e pela vivência enquanto jovem, menina e adulta, o meu pai, ele gostava muito da família da minha mãe, portanto, talvez pelo facto da família Carmelino ser muito grande e a família de Andrade ser muito pequena, porque praticamente, de que eu me lembro, não conheci os meus avós, e ele tinha para aqui
no Lubango, em Angola, tinha apenas 2 irmãos e 2 estavam fora. Portanto, ele vivia mais para o lado da minha família, da família da minha mãe. Que bom, isto é uma riqueza, pois não se encontra Sim. muito esse comportamento nas famílias, principalmente na atualidade. Exatamente. Vemos que E deixa-me só aqui reforçar que contava a minha mãe de que os meus avós não gostavam muito do meu pai pelo facto de ele ser uma pessoa muito extrovertida, pertencia aos conjuntos, mas dada a simpatia dele e aquela coisa de ele pôr toda a gente muito à vontade e o falar em línguas nacionais, ele conseguiu granjear o carinho por parte da família da minha mãe. Quem quer consegue, né? Me permite, o nome do seu pai, qual era o nome dele exatamente? Carlos de Andrade. Carlos de Andrade. Carlos Andrade. E conseguiu arranjar Um uma nome, estratégia. eu considero que é um nome muito pequeno, mas muito grandioso. Sim, Pela grandioso. figura que ele era. E naquele tempo, o nome de Carlos indicava uma pertença muito forte a personalidades a nível mundial. Carlos. O grande. Sim, Carlos era. E é por isso mesmo que muitos naquele tempo preferiam dar o nome de Carlos ou Carla aos seus filhos para fazerem ligação às grandes figuras a nível internacional. Bom, mas vamos ficar aqui a nível do Lubango, a nível da Huila, para vermos mais alguma coisa. Falou aqui de um aspecto muito importante, as línguas nacionais. O seu pai era detentor de uma habilidade quase sem igual em expressar-se em línguas nacionais. E qual é o seu jeito em relação às línguas nacionais? Olha, eu gostaria muito de ter aprendido, mas não sei o motivo também, porque os nossos pais não nos ensinaram a falar uma língua nacional. Não sei, talvez uma saudação, o contar, mocivaritato, e não passa muito daí. E então, e porquê que o seu pai conseguiu desenvolver essa arte de falar línguas nacionais? Pronto. Qual foi a motivação para ele? Provavelmente por ele se ter integrado num mundo muito mais simples do que o nosso. Ele ia mesmo até ao povo, talvez por ser humorista e sobretudo autodidata. E ele fazia piadas principalmente com as pessoas do povo, entre aspas, e ele tinha que se integrar. O meu pai era de Antiga Bela Vista, hoje Caxiungo, uma região muito pequena, e naquela altura tinha que se conhecer um pouco da língua, porque os nossos pais, os nossos avós, para lidar com o povo, tinham que conhecer a língua. E daí, se calhar, ele se ter interessado muito em conhecer a língua nacional Umbundo. E fez muito bem, vamos fazer justo. E ele falava muito bem. Que também... Mas qual língua ele falava? Umbundo. Umbundo, né? Mas ele morava aqui na Huila ou morava... Ele morava no Ambo. No Ambo mesmo. Portanto, os meus pais são do Ambo. Depois deles se casarem é que vieram para aqui, para o Lubango. 69, 70, para aí, que eles vieram para Sá da Bandeira. Sá da Bandeira. Não sabe nada de Sá da Bandeira, para além do nome, né? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Está bem, vamos saber muita coisa sobre o Lubango. Ok. Melhor. Está bem. E Gisela, os seus estudos foram feitos em escolas privadas ou escolas públicas? Os meus estudos foram feitos em escolas públicas mesmo. Desde a iniciação? Desde a iniciação, eu andei no parque infantil, na altura era pública, na escola, portanto, usávamos batas, por cada grau ou por cada idade que nós tínhamos, era uma bata amarela, bata verde, bata azul, e depois a última era a bata branca, que já era a pré. Por volta de 75, mais ou menos, quando nós nos mudamos para o bairro da Laje, havia ali a escola 98. E então o meu... Ainda há. Ainda há. Então 98. Eu usei a bata amarela, a bata verde e a bata azul.
mas na creche, no infantário. E o meu sonho era de poder usar a bata branca. Só que, entretanto, quando eu fui para a pré, foi na altura dos confrontos, 75, a independência, as escolas deixaram de usar batas. E então eu andei pré, primeira, segunda, terceira e quarta, sem bata. Ficou branca. aborrecida. Fiquei aborrecida, porque Era o seu sonho. era o meu sonho de usar bata. Tiraram o sonho de usar uma bata De usar branca. uma bata branca. E então, quando eu passei para a 5ª classe, começaram a usar as batas. E eu disse, pois, foi preciso eu sair do ensino primário para começarem a usar as batas. Eu disse, bem, pode ser que aqui no Mandume, que foi onde eu estudei, na escola Mandume, a 5ª e a 6ª classe, pode ser que usem a bata branca, mas não usaram. Quando passei para a 7ª classe, na 27, começaram a usar as batas brancas. Eu nunca usei bata. Eles não queriam. Não queriam que eu usasse bata. Quando eu acabei o ensino médio, começaram a usar as batas azuis. E mais uma vez, eu não usei bata. Eu andei, portanto, fiz a minha formação académica sem usar bata. Sem realizar o sonho de usar bata. Depois dei aulas, depois de acabar o meu ensino médio. Na altura éramos obrigados a ficar 2 anos sem estudar, antes de entrar para fazer o ensino superior. Tínhamos que ficar 2 anos a dar aulas, a trabalhar, e depois é que poderíamos ingressar no ensino superior. Era uma regra. Tinha que ficar parados 2 anos. Tínhamos que ficar parados e dar o nosso contributo. Sim. E então eu dei aulas de matemática nesses 2 anos. Eu disse, bem, se calhar vou usar bata como professora. Ainda não era uma exigência. Não usei bata. Não usou. E então, pronto, é uma estudante primária, universitária, sem ter usado bata, mas passando por todo o ensino público. Tá bem, Gisela, vamos fazer o seguinte. Pode ser que, falando com mecenas da Academia de Autores da UILA, se crie um laboratório para qualquer coisa aí. Para qualquer coisa eu passo a usar uma bata, não é? Bata branca. Bata branca, tem que ser bata branca. Bata branca, o símbolo da paz, o símbolo da realização, o símbolo do convite para essa caminhada que nós queremos que vá até muito longe. E é engraçado que eu, enquanto repórter, no início de cada ano letivo, pedem-nos sempre para fazer qualquer coisa no início do ano, e a minha frase de eleição é: as batas brancas voltaram às escolas. Pronto. Não realizou o sonho de usar, mas usa de forma no linguajar. Exatamente. Tá bem. E Gisela, então você fez matemática, uma disciplina das ciências exatas, e parece-me que muito cedo, desviou da área das ciências exatas, da matemática, e foi para uma outra área, que é a área do jornalismo. Aliás, a área de jornalismo começou muito antes de eu dar aulas de matemática. Sim, porque eu tinha para aí os meus 18 anos, quando dei aulas de matemática. Foi na altura que eu terminei o meu ensino médio, mas aos 13, 14 anos foi quando eu comecei a minha carreira, a minha estrada no jornalismo. E então, está bem. É uma disparidade, não é? Parece ser, talvez lá profundamente não seja, porque tudo tem uma base nas ciências exatas. O jornalismo também precisa de saber contar, precisa de saber os números, precisa de saber contas e tudo mais. E então é uma conjugação até dialética muito importante. Na verdade, os meus pais sempre me disseram que o mais importante na vida é saber a língua portuguesa e a matemática. Nós temos que saber ler, escrever e também contar. E então eu cresci com isso. Tenho que saber bem a matemática
E também saber escrever e falar bem. Sim, está conseguindo e fala muito bem. E- Muita gente inveja a forma, a maneira como você se expressa em língua portuguesa. Isto muito é bem. fruto do rigor que o meu pai exigia na língua portuguesa. A minha mãe, ela frequentou o Colégio das Madres, Paula Fracinete, no Ambo, e sabem que esses colégios exigiam muito, são muito exigentes na língua portuguesa, e essa exigência a minha mãe implementou em casa, e o meu pai também era professor de língua portuguesa. Então, E daí a exigência, o pronunciar bem as palavras, o facto de eu ter começado perdão, na comunicação social como realizadora e apresentadora de programas infantis, nós tínhamos que ter algum cuidado para que a nossa mensagem fosse bem percebida pelos mais pequeninos, porque eu não posso comer palavras. O meu pai até dizia: quando fores falar, come primeiro para não comer as palavras. É boa sugestão. Não comer esqueça. antes. Exatamente, comer palavras. antes. Pois é. Mas eu Que é fiquei, para não fazeres o programa com fome. eu fiquei curioso. O seu pai era professor da língua portuguesa. Língua portuguesa, sim, Ah, ele o dava aulas. Carlos de Andrade. Sim, ele dava aulas na escola, mas também ele era multifacetado. E então, uma das vezes convidaram-no para dar aulas na escola número 55, a Missão, e ele foi. E ele só dava especificamente a disciplina de língua portuguesa a alunos da 3ª e 4ª classe. E porquê que começou aos 14 anos na área do jornalismo? Aos 13. Aos 13. Aos 13. Não como há Porquê? um ano. Aos 13 anos. 13 anos. Porquê? Porque eu sempre gostei muito de ouvir histórias, sempre gostei muito de ler. E antigamente a nossa diversão, se não fossem os livros, era ouvir rádio. E aquela magia da rádio encantava-me, principalmente quando eu ouvia programas infantis. Coincidentemente, o Horácio Reis frequentava muito a nossa casa. Eram amigos. E ele fazia o programa infantil com a Fernanda Reis. E a dada altura eu disse: será que eu também posso um dia participar no programa infantil, Parque Infantil? E eles disseram: não, olha, vai sábado gravar o programa e depois logo se vê. Como eu era uma pessoa que lia muito e lia alto, contava histórias para os meus primos mais pequenos, eu tinha alguma habilidade na leitura. Quando a Fernanda Reis entrega-me um texto para eu ler no programa, ela até disse: olha, vais ler o programa completo, porque eu hoje não faço. E eu comecei a ler, mas realizado por ela, né? Eu fiz o programa com algum nervosismo. Na altura o Rui de Souza foi também a pessoa, o técnico que me recebeu, e eu toda satisfeita: olha, estou a fazer o programa infantil, estou a realizar o sonho da minha vida. E o programa era gravado ao sábado. Domingo às 14, que era a hora de emissão, eu fui ouvir e fiquei muito decepcionada, não me esqueço. Pois, eu tive tanto trabalho a ler e estava tão entusiasmada e puseram outra pessoa. Não É fizeram verdade. com a Gisela? O melhor é que fizeram, eu é que não conhecia a minha voz. Eu não consegui, porque assim, uma coisa é nós falarmos, termos uma percepção daquilo que é a nossa voz, e a outra é quando ouvirmos a voz, algumas expressões. Não pareceu que era a sua Não voz, pareceu, mas era a sua voz. Mas era a minha voz. E à então. medida que o programa foi acontecendo, eu comecei a prestar mais atenção. Eu disse: não, esta sou eu que estou a falar mesmo. Na verdade, você não conhecia a sua Eu voz. não conhecia a minha voz. Eu não conheci a minha voz. Mas em qual rádio era? Rádio Willa. Rádio Willa. Rádio Willa. Eu comecei Então, na Rádio Willa. na nossa durante Rádio muitos- Willa. Exatamente, até mais ou menos 1900, comecei em 83, até 1993. E de lá para cá nunca largou a Rádio Willa. Não. Continua até hoje. Até hoje, desta feita nas vestes do programa Ocovita. E aliás, sempre que eles
me convidam para fazer uma ou outra coisa, uma entrevista, eu predisponho-me sempre, porque o bichinho da rádio entrou e de lá não mais saiu. Não sai. Não sai. Não sai. E tá bem, isto é extremamente importante, pois que foi também uma pessoa que muito cedo começou a dar a sua contribuição para a rádio, para as rádios depois, e também muito cedo foi sendo alvo de incentivos para a sua formação, para o desenvolvimento de habilidades, para o desenvolvimento de competências. E como é que avalia o seu nível atual em habilidades em termos de rádio, televisão, em termos de competências? Como é que está? Uma análise técnica sem grandes... Não. Falando da realidade, Okay. porque na nossa opinião a Gisela está num nível de excelência. É essa a nossa Pronto, realidade. esta é a vossa opinião. Na verdade, quando nós nos queremos superar a cada dia, nós sentimos que nunca fizemos o melhor. Mas eu acredito que eu dou o melhor de mim. Pois eu é, dou o melhor de mim quando eu acabo de fazer um determinado trabalho. Eu tenho a noção de que o trabalho correu muito bem, correu bem ou correu mal, porque nem todos os dias são iguais. Contudo, deixem-me dizer que nesta altura, em relação a muitos jornalistas da área, posso dizer que eu estou bem, porque à medida que os anos vão passando, nós vamos nos dotando de mais conhecimento. As formações que eu fui adquirindo ao longo deste meu trajeto enquanto jornalista me deram habilidades mais que bastantes para dizer que eu hoje consigo fazer um bom trabalho, desde que eu tenha tempo de preparação. Podemos dizer que está num padrão de excelência. Está num padrão de excelência. Basta ver que a Gisela esteve sempre junto de gigantes, né? Vozes como do Horácio Reis, Exatamente. Fernanda Reis, esteve sempre ao Eles lado foram a minha verdadeira escola. Sim. E claro, o meu pai também foi a minha escola principal, porque Exato. em casa ele era o número um a apertar em muitas coisas que eu fazia menos bem. Exatamente. Então, isto tudo faz com que nós reconhecemos que é preciso que as boas influências que ficam junto das nossas famílias deixam sempre boas marcas. Então, precisamos de que, nesta solidariedade social que temos com as pessoas, ir deixando sempre boas marcas a exemplo daquilo que aconteceu conosco, não é? Exatamente, Então, também... e eu costumo dizer, eu sou muito grata pela família que me teve. Certo, então... Porque nem todos têm a mesma oportunidade de crescer e conviver numa família como a minha, que nos davam oportunidades, pelo menos os meus pais davam-me oportunidades de fazer tudo aquilo que nós quiséssemos dentro dos padrões exigidos pela sociedade. Porque, por exemplo, eu hoje sou a jornalista que sou, graças a isso. Eu já fui uma boa atleta, entre aspas, joguei basquete durante muitos anos e se me convidarem para ir jogar, por exemplo, futebol, eu também vou, meto-me, porque eu acho que nós devemos experimentar de tudo um bocadinho para vermos onde nos encaixamos melhor, né? Já treinei ginástica desportiva também. E isso tudo foi possível porque os meus pais me permitiram a experimentar de tudo um pouco. Exato. Então este é o momento para nós tecermos aqui os nossos agradecimentos, nossos apreços a esta família grandiosa que nos deixou esta pérola, que faz com que a sociedade esteja sempre a sorrir e sempre a aprender com ela. A nossa gratidão à senhora Maria de Lourdes e ao Sr. Carlos de Andrade. E também estendemos os nossos agradecimentos às outras pessoas que sempre estiveram ao seu lado, fazendo com que
pudesses ser a pessoa que hoje és em todas as áreas da vida. Estamos aqui a lembrar o senhor Horácio Reis, estamos aqui a lembrar também em memória a senhora Fernanda Reis, o senhor Rui de Souza, que era o técnico, né? Exatamente, o técnico, e todos os outros que estiveram juntos na rádio e depois nas rádios e na televisão. Vamos chegar também na televisão, já agora, porque de facto nós precisamos de, enquanto caminharmos, ir fazendo amizade com amor e carinho a todos que encontramos pelo caminho, porque sozinhos somos muito poucos. Exatamente. E é preciso ir com todos, e a Gisela sempre teve este carinho de ir com pessoas de grande gabarito a nível da província e não só, a nível da região também. E é por isso que então daqui da rádio, que começou em 83 a 93, 10 anos, ganhou essa experiência toda, a sua voz foi ecoando nas rádios, e então parece-me que alguém deu conta de que esta voz seria também uma parte do brilho da televisão. E então veio Gisela, não querias dar uma contribuição na televisão e tal? Eu lembro que por essa altura, nos 80, 86, 87, a televisão no Lubango também estava assim a experimentar os seus primeiros passos, com alguns vídeos, e lembro-me da contribuição do senhor Lopo Ferreira do Nascimento, que na altura era o comissário aqui no Lubango, na Willa, bom comissário. Exatamente. E lembro-me do Malé, que era um dos técnicos, e lembro-me também do... o Benjamin Faro. O Benjamin Faro, que está no Namib. Agora assim, já é reformado. Já é reformado. Também então, foi um grande professor, o Graça Mendes. Graça Mendes. Parece que foi nessa altura em que cooptaram também a Gisela para dar um passo na televisão. Foi o Graça Mendes, na altura diretor da televisão, se não estou em erro. Sim. Porque ele já era o diretor. Era o diretor da televisão. Que me convidou porque eles precisavam de fazer um programa infantil e queriam ter alguém que já tivesse o domínio de lidar com crianças e de fazer programas, e então foram buscar enquanto realizadora e apresentadora de rádio. Eu fazia até na altura o programa, já tinha mudado de nome, o programa Girassol, que era o da rádio, e eles disseram, olha, queres fazer o programa infantil da televisão? Eu disse, ok, está bem. E que nome é que tu escolherias? E eu disse Giroflé. E o Giroflé ficou, eu não sei porquê, mas gosto de dar nomes às coisas. Tanto que o Diário Regional também fui eu que escolhi esse nome. O Nós e a Noite também um bocadinho, teve ali uma pitadinha da Gisela Borges. Quer dizer que é onde a Gisela põe o nome, vira sucesso. Vira sucesso. A Zawila, o Covita. O Covita, sim. Mas o Nós e a Noite fizemos em conjunto, eu e o Garrido. Portanto, tivemos aí a discutir como é que seria, e também foi um parceiro, e continua a ser até os dias de hoje, um parceiro na comunicação social. Mas em 86, sim, eu fui para a televisão, aceitei esse desafio, e enquanto eu fui prestando o meu trabalho na área infantil, porque é o que eu mais gosto, eles também convidaram-me para ir fazendo a leitura de continuidade, depois um programa que era de dedicatórias, porque era uma televisão experimental, e então tudo acontecia na altura. E depois comecei a fazer os noticiários. Portanto, passei um pouco em todas as áreas da televisão. Em todas as áreas, sim. E com brilho. Como produtora, como realizadora, como apresentadora. Sim. Passou e continua passando. Porque continua passando. Agora, nesta altura, vou fazendo algumas reportagens, muito poucas mesmo, porque tenho tido também pouca disponibilidade em termos de tempo para dar melhor o meu contributo, mas vou fazendo alguns diretos, algumas entrevistas. Uma bagageira com muito conteúdo, e é invejável. E agora até deixa-me cortar, agora até estou muito interessada, acho um gozo fazer de mestre de cerimónias, porque eu acho que, sei lá, é uma magia tentar inovar aquilo que é a função de um mestre de cerimónias.
Não esquecer que Março Mulher. Março Mulher. Março Mulher. Exatamente, então vamos fazer Esta simbiose. esta simbiose, este casamento, né? Muito importante, a mulher e a arte e a mulher, porque ela própria já é uma obra de arte, é a melhor obra de arte que nós temos. Isto aqui é um elogio rasgado à mulher. Mas é mesmo, porque Enquanto mulher e em nome de todas as outras, obrigada. tá bem, que eu disse uma coisa que é verdadeira, né? Que vem lá do fundo. Está bem, e então vemos que de facto, como dizia há bocadinho, é uma bagageira com muito conteúdo, mas que ainda não está cheia. Não está cheia, ainda mais conteúdo para vir, e vemos que de facto vamos ver se também nos sentimos um pouco aconchegados, estando junto e em trabalho com a Gisela, para que a gente então também possa beber um pouquinho de si e quem sabe daqui a mais 5 anos também sejamos as pessoas que nós queremos ser daqui a 5 anos, e graças a estarmos com a Gisela, e assim é muito bom. Vamos agora ter um breve espaço para uma música daqui da zona, e o nosso técnico vai escolher uma das melhores que retrata aspectos da vida e cultura aqui do nosso povo. Se wanga mbe wanga wami Gaungi beke mwa Santana Se wanga mbe wanga wami Gaungi beke mwa Santana Quatu de laje mujibi Mamang Quatu de laje mujibi Papa Quatu de laje mujibi Laje ni la Jika sokawa Quatu de laje mujibi Mamãe Quatu de laje mujibi Quatu de laje mujibi Laje ni la Jika sokawa Mushima 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 Se dizes que eu sou feiticeiro, leva-me então pra Santana. Se dizes que eu sou feiticeiro, leva-me então pra Santana. Quatu de laje mujibe, mamamá, mamamá. Quatu de laje mujibe, quatu de laje mujibe, mamamá. Laje ni la, jika sokawa. Mushima, 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 Mushima.
Queremos renovar os nossos votos de muito boa disposição, pois o nosso programa está com esta índole de ser cada vez mais profundo e cada vez mais aconchegante, mais convidativo. E depois dessa grande música e da brilhante voz da Gisela, falando um pouquinho do seu outro lado, o lado da escrita, estamos a falar do lado da locução. Agora vamos começar do lado da escrita, porque a Gisela, afinal de contas, para além de todos esses condimentos da sua bagagem, tem um outro condimento muito importante também nesta bagagem tão recheada, que é o condimento da escrita. E parece-me que tem uma obra pequena pelo volume físico, mas muito grande pelo ideal que comporta e pela riqueza de informações que comporta. E Gisela, podes falar um pouquinho disto que eu estou a tentar dizer aos nossos ouvintes, que escreves, que gostas de escrever, que já escreveste alguma coisa e estás a escrever outras coisas que ainda estão por lançar e vais contar, claro está, com a contribuição da Azawila para a edição e a publicação. Tens a palavra. Ok, pronto. Dizer que o meu livro de histórias com é um sonho de menina. Eu já dizia que quando for grande eu vou escrever um livro para crianças e contar as minhas histórias. E porquê? Porque eu sempre gostei de ler. Os meus pais sempre me deram a ler livros. Nós tínhamos uma biblioteca enormíssima em casa, enciclopédias, livros infantis, coleções da Anitta, coleções dos 5. E então eu encantava-me muito pelos livros da Anitta, Anitta no circo, Anitta dona de casa, aqueles livros com capa dura, com muitas ilustrações. Ilustrações essas que só por ver os desenhos eu já conseguia contar as histórias. E então eu dizia, não, eu quando for grande eu quero escrever um livro semelhante a estes da Anitta, que tem ilustrações bonitas, que os meninos como eu possam se encantar, possam imaginar, possam voar. Felizmente, enquanto realizadora e apresentadora de programas infantis, eu consegui ganhar um pouco mais de habilidade na escrita, escolher aquelas palavras mais simples para que os nossos meninos pudessem entender. E claro que a criatividade depois vai surgindo à medida que o tempo vai passando. Recordo-me que ainda em 1884, tinha os meus 14 anitos, eu escrevi um livro, uma história que era o Balão Vermelho. Perdeu-se. Já não me recordo onde é que deixei aquele escrito, como muitos outros. Mas lembrava-me um bocadinho da história e então essa história eu coloquei também aqui, só que em vez de ser o balão vermelho ficou o balão encarnado mesmo, porque este é o conceito que as crianças usam, o balão encarnado. E então, porque é assim, quem escreve para crianças tem que entrar no seu imaginário. Exatamente. Tem que se sentir como uma delas, tem que se sentir crianças, que é para poder buscar o mundo delas, que é um mundo mágico. E então comecei a escrever. Recordo-me também que tinha escrito uma crónica para um programa de rádio, da Rádio Willa, que dava à noite, não sei, Willa à noite, que sim, penso que ainda continua. Esse programa já é muito antigo. E então o realizador na altura disse, olha, não queres escrever uma crónicazita? Porque tinha aquele espaço. Quem era o realizador? Já não me recordo, mas sei que o apresentador era o Paulo Caldeira, na altura. Paulo Caldeira, que a memória eu tenho. Então eu disse, bem, vou escrever. Então escrevi-me sentada no banco de um jardim, uma crónica pequenina, a imaginar o que é que nós podemos fazer sentados num banco de jardim à noite ou à tarde, apreciar o movimento. E depois de escrever esse texto, dei ao meu pai para corrigir, porque ele
é que corrigia sempre os meus textos enquanto realizadora do programa infantil. E ele escreveu, nunca mais me esqueço, escreveu como observação: isto não vale tirar ideias dos outros e tomá-las como suas, não é correto. E eu a dizer: papá, fui eu que escrevi. E ele: se não foste. Ele não acreditava que a filha dele, de 14 anos, tivesse chegado a esse nível. Tivesse chegado àquele nível de escrever sentada num banco de um jardim. E eu fiquei muito chateada. Eu disse: também não vou escrever mais. Fiquei um hiato de tempo sem escrever, porque o meu pai não acreditava na minha escrita. Mas depois ele começou a acreditar, porque quando comecei a realizar os programas sem a ajuda dele, eu dava-lhe os textos, ele ia corrigir. Ele disse: afinal até escreves qualquer coisa. E então, quando ele dizia, afinal escreves qualquer coisa, para mim era um elogio enormíssimo, porque da boca dele raramente saíam elogios se as coisas não tivessem bem escritas. E então só depois de muitos anos é que eu decidi escrever. Sim, senhor, e fez muito bem. Se me permite uma pequena introdução antes de começar a leitura da introdução da sua obra. A história dele. A Azawila tem essa intenção, que é a motivação. Mesmo que a obra não seja um prémio Nobel, mas a Azawila tem essa intenção de motivar todo aquele que já ousa escrever, e a partir daí, quem sabe amanhã será então um prémio Nobel. E nós, de certo modo, enquanto autores, devemos em tudo agradecer este projeto grandioso que é a Azawila, porque embora tenhamos os nossos livros em papel físico, no físico, também temos que acompanhar o desenvolvimento de hoje, que é o virtual, que é a tecnologia, não é? E então eu tenho o meu livro de histórias também no portal da Academia de Autores da Willa, e se nos é dada a oportunidade, porque agora as coisas estão um bocadinho mais caras, de passarmos os nossos escritos e colocá-los no portal da Academia para dar a conhecer ao mundo, por que não? E ainda bem que assim acontece. Então vamos aproveitar um espacinho para dizer e convidar a todos os indivíduos, todas as pessoas, senhoras e senhores que gostam de escrever, ou que queiram escrever, que têm esta porta aberta da Azawila para conseguirem aquilo que sempre sonharam, ter uma obra. Isto é grátis, na Azawila é grátis, é só aparecer e entregar e as coisas vão para a frente. Então temos uma história no livro de histórias da Gisela. Queres contar uma história, ler uma história, um trechozinho? Um trechozinho, aliás, eu tenho 7 histórias, e quando eu pensei em escrever estas histórias, eu pensei que todas elas deveriam começar por Era Uma Vez, porque eu acho que a magia das histórias está mesmo no Era Uma Vez. Sei que alguns autores começam um dia, certa manhã. Eu penso que não tem a mesma magia, porque eu penso como crianças. Quando nós dissemos assim, era uma vez, as crianças abrem os ouvidos, né? Ficam mais atentas e conseguimos captar a atenção delas. Exato. E então, se calhar, eu contaria assim uma história. Um cheirinho. Um cheirinho. Então, se é um cheirinho... Você já disse, era uma vez, então os nossos ouvintes agora estão à espera desta tal vez. Então é assim: era uma vez uma abelhinha graciosa e amarelinha que vivia a trabalhar para a sua rainha agradar. De flor em flor o pólen a tirar, para com muito amor um bom mel fabricar. Voar pelo jardim dava-lhe muito prazer, tal como ao menino Joaquim, um chocolate comer. É só um trechinho de uma poesia transformada em música que
quando do lançamento deste meu livro de histórias, eu entendi que essa poesia deveria ser musicada, que a história da nuvem que queria cantar deveria ser dramatizada e que os agradecimentos de o meu livro deviam ser contados em jeito da história do muito obrigada. Que lindo, muito obrigado. Nós é que agradecemos porque estamos a ver que há mais outra possibilidade para o seu rico manancial. A Gisela vai ser cantora. Há dias eu dei uma entrevista e perguntaram-me qual é o seu sonho na vida. E eu respondi sem pensar, o meu sonho é ser cantora de músicas românticas. Se é ou não, não sei, saiu só. Gisela vai ser cantora. Já está tudo a indicar. Com o maestro Abílio. Sim, com o maestro Abílio. Vamos aproveitar a voz. Não, é assim, ser cantora profissional provavelmente nunca, mas em círculos de amigos, sim. Nunca diga nunca. Eu gosto, ousar, né? Exatamente, eu gosto de ousar soltar um pouco a voz, às vezes meia desafinada, outras vezes não. E como nós estamos aqui à volta de uma mesa, como se fosse à volta da fogueira, então por que não? Num café do aconchego. Exatamente. Num café do aconchego, a beber água preciosa que patrocina a nossa Academia de Autores da Willa, não é? É verdade. Sim, temos tudo para termos tudo na academia. Exatamente. Cantores, escritores, escultores, declamadores, músicos. Temos tudo para ter. Temos atletas de todas as modalidades. Temos vários. E há Pedro o projeto, Chivinda. Há o projeto da ASA. Temos o desporto, claro. Né? Asa Delta, balonismo. Asa Willa está até asa. Tudo. É a asa Ela que quer dar asas para voar tudo quanto é possível. Queremos temos aqui balonismo na Willa, asa delta, parapente, caminhadas e outros desportos radicais. Nós temos condições. Gisela, e o próximo? E as próximas obras? De facto estão a ser escritas infantil. Maravilha, Exatamente. maravilha. Sim. Estou a tentar idealizar algumas historiazinhas que eu acho serem interessantes, mas chega a uma determinada altura que o autor, talvez por não conhecer algumas técnicas literárias, como eu, porque eu escrevo aleatoriamente aquilo que me vem à cabeça. A Asa Willa conhece, tem técnicos e quando for necessário podem ajudar. Não se preocupe com essa parte, que o fundamental é a história. Sim. E eu dizia isso, estou com alguma dificuldade em dar rumo àquilo que é a finalização de uma das histórias, porque, deixa-me aqui fazer um spoiler, havia um sapo que tinha dentes, muito vaidoso, não é? Com os seus dentes, deixou de cuidar deles, até que eles ficaram estragados. E agora a minha grande preocupação é que caminho seguir. Vou arrancar o dente ao sapo ou vou tratar do dente do sapo? Vou tratar do dente. Está a ver? Aquele que não me comendo. O sapo tem que continuar bonito. Tem que continuar bonito, exatamente. Então, mas isto é só para dizer que, no fundo, para além de ser uma história que leva as nossas crianças à diversão ou aprendizado, elas têm que ter noção que têm que cuidar dos seus dentes, da sua higiene, e eu acho que é isso que as histórias infantis devem transmitir, devem divertir, mas sobretudo ensinar. Mas a Gisela já escreveu na revista Ocovita, na revista académica Ocovita, editada pela Asa Willa, já escreveu também artigos. Escrevi não esqueça de artigo voltar sobre a gestão do tempo, que é muito importante. Então, também ficamos na expectativa Exato. de ver também artigos da Gisela. E aproveitava, a Gisela está numa posição excelente de desafiar alguns autores aqui da Willa, homens e senhoras, que têm obras publicadas para criança e não as trouxeram até agora à Asa Willa. Então era importante que essas obras viessem para a Asa Willa
porque é a única maneira delas chegarem à escola, de poderem ser lidas na escola de forma gratuita. Então é um desafio. Aliás, este é um dos meus sonhos, por exemplo, que algumas das minhas histórias fossem consumidas nas escolas. Fossem, por exemplo, o meu livro fosse um livro de leitura obrigatória, que tivesse uma história, por exemplo, incluída no manual de língua portuguesa, que pudesse algumas histórias serem estudadas no ensino superior, como se, por exemplo, na disciplina de literatura. Porque é que se fez, porque é que não se fez, porque é que se escreveu daquele jeito. Sim, a Azawila tem protocolos e terá outros protocolos também com várias escolas. Basta dizer que a Azawila já tem grandes aberturas junto do ensino superior, através do ICE do Huila, através da Mandume, a Universidade de Mandume, o Andoni Mfaia. E estamos também nos municípios. Há pouco tempo foi-se ao município dos Gambos. Queremos já apresentar os nossos cumprimentos à direção do município dos Gambos, o senhor administrador Barros, né? E outros municípios também estão já no calendário, serão também. E então todas as obras dos nossos autores serão material de estudo nas escolas. Isso pode ter a certeza, que isto é muito bom para a educação das nossas crianças. E estamos mesmo já no fim, e vamos ter que, infelizmente, interromper a nossa conversa com os nossos ouvintes através da linda voz da Gisela e também do nosso convidado residente, do Valdemar. E última palavra, Gisela. Muito obrigada por esta oportunidade de poder partilhar um pouco daquilo que são as histórias de Gisela Borges, daquilo que é a pessoa de Gisela Borges. Obrigada à Azawila por permitir que muitos autores, entre os quais a Gisela Borges, possam ter o seu livro divulgado e ao dispor de todo o mundo. Também agradecemos a vossa contribuição, deixou os seus afazeres para fazer esta conversa conosco. Última palavra, senhor convidado residente, senhor Valdemar. Pois, certamente haverá uma ou outras várias oportunidades com Gisela Borges e outros autores, porque a Azawila tem essa obrigação, tem esse privilégio de promover os autores locais. Os autores locais precisam de aparecer com as suas asas, que é para haver uma motivação maior. A Huila tem muitos escritores na gaveta, e a Asa, como tem um mecenas, ela tem essa possibilidade de permitir que esses escritores, autores, poetas e etc. levantem voo. No casulo, a lagarta consiga abrir suas asas. Essa é a obrigação e o trabalho da Azawila. E vai para frente, estamos com os nossos ouvintes a dizer até já, porque dentro em breve teremos mais um programa e esperamos que todos os pais encarregados de educação que tenham ouvido essa história da Gisela tomem por exemplo também, para que junto das nossas crianças façam jus a serem rigorosos para o gosto pela leitura e pela escrita, a fim de que, uma vez chegados à escola, já tenham as primeiras noções da escrita e da boa leitura. E então, até a próxima e sempre com o Ocuvita Literatura. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A Azawila, Associação de Autores na Huila e o mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book
e em formato audiobook no portal da Azawila www.academiadeautoresdawila.net e no canal YouTube Azawila Audiobooks. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Opubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.